Olá, aluno. Seja bem-vindo. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje te convido para mais uma aula. Nós já estamos aí iniciando a primeira semana do nosso segundo bimestre, tá? E hoje eu vou trabalhar com vocês produção e consumo. Então nós vamos entender um pouco como é que funciona esse processo, tá? De produção e consumo, como é que foi ao longo do tempo evoluindo até chegar ao processo atual. Antes disso, o que nós iremos tratar nessa aula de hoje, né? Explorar os processos históricos que moldaram os atuais padrões de consumo e produção e os problemas socioambientais decorrentes disso. Porém, eu trouxe aqui um planejamento inicial, né? Como a gente está começando o nosso segundo bimestre, então eu trouxe aqui as 6 semanas, o que nós iremos trabalhar nessas 6 semanas ao longo aí desses estudos desse segundo bimestre. Então, para hoje, a gente começa com produção e consumo. Na semana 2, a gente já parte para os ambientes naturais, que seria a parte de processo de desertificação no Brasil. Na semana 3, nós vamos trabalhar biodiversidade nos ecossistemas tropicais, então conhecer aí as principais biomas aí que ocupam aí boa parte aí do nosso território, tá? Na semana 4, nós vamos partir para a segregação urbana e socioespacial, essa questão da formação e expansão das cidades, né? A questão da urbanização mundial e também, claro, pegando um pouco do Brasil também. Na semana 5, nós vamos fazer um comparativo do que foi uma urbanização nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Nós vamos fazer aí um comparativo entre esses tipos de urbanização, tá? E na semana 6, para finalizar, nós vamos falar das condições para a qualidade de vida nas cidades, ou seja, uma questão aí que precisa ser trabalhada, são projetos de políticas públicas que precisam fazer para poder tornar a qualidade de vida para as pessoas melhor, né, e para viver nas cidades. Então hoje nós vamos já começamos com a nossa primeira pergunta, né? Consumo, até onde é necessário? Né? Então, ou seja, nesse sistema nosso capitalismo e a sociedade de consumo, aqui trouxe para vocês um desenho dessa questão das compras, né, de consumir, até onde é necessário a gente consumir? Será que nós estamos consumindo além? Será que estamos consumindo menos? Ou será que estamos consumindo de forma igual? Então fica aí um questionamento para vocês pensarem, analisarem, verem, será que realmente precisamos consumir tanto como atualmente, ou não, precisamos consumir cada vez mais? Fica aí o questionamento. Mas como a gente fala de sociedade de consumo, a gente fala de um período histórico, claro, da formação desse processo de consumo. Como é que foi essa questão da produção até chegar ao consumo atual? Aquilo que você consome hoje, um celular, quando você compra uma televisão nova, uma geladeira, e entre outras questões, né, outros elementos que você compõe aí para o seu dia a dia, isso tem um processo, né, para poder chegar ao atual momento de consumismo hoje, né? O desenvolvimento da sociedade de consumo ocorreu de forma mais completa, tá? A partir da expansão das atividades, né, no caso industrial, ao longo dos séculos 18, 19 e 20. Então vocês aí já estudaram, claro, já conheceram as famosas chamadas revoluções industriais que aconteceram aí ao longo do tempo, principalmente com destaque no continente europeu, ou seja, você tem aí, né, no caso, esse processo de expansão das indústrias, automaticamente com esse aumento aí do consumo, automaticamente a produção também aumentou, o consumo também aumentou e automaticamente as pessoas começaram a comprar cada vez mais, tá? A chamada sociedade do consumo tem seu início com a expansão do sistema capitalista, ou seja, quando as sociedades deixam de ser meramente produtoras de bens essenciais básicos e se tornam consumidoras em potencial. Então, o sistema capitalista ele vai trazer essa questão para a gente, ou seja, eu vou produzir cada vez mais para poder a sociedade consumir cada vez mais, né? Outra questão interessante aqui, né? Para manter esse desenvolvimento, incentiva-se o consumo de várias maneiras, tá? Principalmente a fetichização das mercadorias e o crescimento dos meios publicitários, ou seja, a gente tem aí as famosas propagandas, o marketing muito forte para justamente estimular as pessoas a consumirem cada vez mais, tá?
Um termo bastante comum, que foi aí logo depois do fim, né, no caso, depois da crise de 29 nos Estados Unidos, surgiu essa expressão American Way of Life, né? Ou seja, o famoso o estilo de vida americano. A gente sabe que os Estados Unidos hoje, a gente conhece os Estados Unidos como uma grande referência de um país extremamente capitalista, onde você tem aí o alto consumo de produtos, né? Então, quando você tem a crise de 29, você tem a quebra, né, a famosa quebra da Bolsa de Valores, da crise de 29, ou seja, você tem aí uma nova forma de você estimular a compra, né, de você estimular ao consumo. Então, a expansão descontrolada do consumismo, em que se apregoava que quanto mais se consumia, mais felizes as pessoas se encontravam. Então, ou seja, o estímulo para esse tipo de consumo, ou seja, se você tem, você compra, você se torna feliz por isso. Então, essa forma, essa frase aí famosíssima, né, esse estilo americano de ser, ou seja, das pessoas consumirem, comprarem, se tornarem felizes, né? Aqui tem um desenho, né, uma imagem, quer dizer, né, daí dessa propaganda, esse cartaz, né, mostrando justamente, você tem as pessoas aqui em filas procurando emprego, né, ou seja, por causa da crise, muitas pessoas não podendo consumir, muitas pessoas desempregadas, e ao fundo você tem uma imagem, né, de uma família feliz, com carro, fazendo essa propaganda, esse marketing publicitário para as pessoas consumirem cada vez mais, tá? Então, o American Way of Life, que é esse estilo de vida americano, né, no caso, na tradução aí para o português, tá? Foi um conceito atribuído a um modo de comportamento nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos aí, que ele deu esse pontapé inicial, vamos dizer assim, para essa questão do alto consumo, da propaganda, do marketing, né? Que após a crise de 29, o país voltou a crescer. E por volta dos anos de 33, né, a economia estava quase consolidada novamente. Então, ou seja, esse estímulo às pessoas a comprarem para poder estimular a economia, né, para fazer essa economia crescer. Então, eles precisavam de recuperar aquilo que eles tinham perdido em relação à crise de 29. Então, precisavam, para poder absorver essa mão de obra desempregada, essa mão de obra que estava passando necessidades, dificuldades, recuperar a economia e automaticamente estimular as pessoas a comprarem. Então, para poder isso, tinha que absorver essas pessoas para começarem a trabalhar, justamente para elas terem o dinheiro para começarem a consumir e a comprar os produtos oferecidos, tá? E isso se torna um ciclo, né? Aquele ciclo, né, que a gente sabe, né, que quer dizer isso, né? Precisa se produzir mais para poder gerar mais empregos. Ou seja, então, você precisa de expandir mais fábricas, né? Você precisa de expandir mais serviços, justamente para poder essas pessoas começarem a trabalhar. Tá? Para absorver essa produção, era preciso consumir mais. Então, para poder essas empresas crescerem, precisam que as pessoas também consumam. Tá? Mas para haver mais consumo, era preciso gerar mais empregos, produzindo ainda mais mercadorias. Então, você fica nesse ciclo. Ou seja, as pessoas precisavam, essas empresas precisavam absorver essa mão de obra, ou seja, para essa mão de obra poder comprar depois, né? Ou seja, para consumir, você fazer o marketing, ou seja, por isso que aquele marketing furioso, né? Ou seja, de uma forma para poder as pessoas comprarem, consumirem e mostrar lá o estilo que seria ideal. Você comprar, consumir, você vai se tornar mais feliz, né? Essa é a propaganda para poder as pessoas comprarem cada vez mais. Bauman, né, ele já estudava sobre esse comportamento da sociedade, então ele diz o seguinte: essa sociedade de consumo representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas e rejeita todas as opções culturais alternativas. Então, de acordo com Bauman, que é um dos pensadores mais influentes das últimas décadas, né, e aborda essa questão da sociedade, né, em suas obras sobre o consumo dela, ou seja, as pessoas consumirem, comprar, está muito mais além aí do que as suas questões culturais. Pegando essa questão de Bauman, eu trouxe uma questão de uma atividade que vocês têm no seu PET, tá? Aí essa seria a questão 4 do seu PET, da página 126. Aqui eu trouxe
aqui a Mafalda, né? Ela tem a Mafalda é uma personagem muito questionadora, né? Ela vive questionando bastante coisa. Então eu trouxe para vocês aqui uma dessas suas charges, né? Que ela fala aqui com a amiguinha dela. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Aí a Mafalda diz, e eu muita cultura. Pegando aquela questão do Bauman lá, que ele falou, dessa questão da sociedade de consumo. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Então, ou seja, aqui nós temos uma conversa entre as duas amigas sobre essa questão de que uma quer a cultura, a outra quer o vestido. E aí nós vamos para a questão. Então, de acordo com a charge, é correto afirmar que... Então, quando ele quer dizer, o que quer dizer com isso lá na charge? Qual que é a discussão que está rolando ali sobre essa sociedade de consumo? Deixa claro que a sociedade é plural, que os indivíduos têm o direito de desejar coisas diferentes devido às suas subjetividades, isto é, seus gostos e suas opiniões pessoais, o que essa diversidade não gera conflitos sociais. Ao contrário, porque ali você já vai ter um conflito entre as duas, porque enquanto uma deseja a cultura, a outra deseja o seu vestido, ou seja, ela quer consumir, comprar, então você já vai ter um conflito. Então, né? No caso aqui, fala que não gera, mas vai gerar, sim, uma questão de ideologia entre as duas ali, tá? Demonstra que os indivíduos que possuem acesso restrito à educação e à cultura são discriminados pela sociedade, inclusive pela instituição policial que tende a ser mais rigorosa em relação à população de baixa renda. Não, né? Ali não, a questão não é essa, né? Ou seja, de acesso restrito ou não ali, né? A gente não está debatendo sobre isso, né? Na outra, demonstra que, apesar da sociedade de consumo valorizar as mercadorias como símbolo de status, a educação e a cultura ainda representam as melhores oportunidades para os indivíduos alcançarem o reconhecimento social. E na letra D, faz uma crítica à denominada sociedade de consumo, né? Na qual verifica-se uma tendência em valorizar mais o consumo de mercadorias do que outros aspectos da vida social, como a educação e a cultura. Então, neste caso aqui, né, nós temos aqui uma questão que está sendo discutida, né, nessa letra D, né, que ela faz uma crítica à dominada sociedade de consumo, na qual verifica-se uma tendência em valorizar mais o consumo. Então, é isso que Bauman quis trazer. Em relação à questão da cultura, no qual a Mafalda está buscando, e a amiguinha dela quer o vestido, então, ou seja, ali há a predominância de se consumir do que de obter mais a cultura ali, ok? Então, voltando aqui, dando continuidade, né? Aqui eu também estou deixando algumas sugestões de videoaulas, acho muito bacana para você aprimorar os estudos, eu acho válido você assistir, tudo aí disponível no YouTube para vocês, História das Coisas, o Bauman também tem um diálogo com ele também, Sociedade de Consumo, então são aí sugestões que vocês podem aprofundar, tá? Sobre essa questão de produção e sociedade de consumo aí, tá? Por isso, quando a gente trabalha essa questão, né, da sociedade, produção e consumo, a gente tem que pensar nas questões também socioambientais, ou seja, quais são as consequências que isso pode trazer. Então, automaticamente, quando a gente produz, mais automaticamente vai vir a questão da grande produção de lixo. E isso é uma preocupação hoje, atualmente, numa sociedade, tá? Então, por isso, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é uma forma da gente pensar, ou seja, consumir sem agredir ao meio ambiente. Então, vocês acreditam que vocês estão acompanhando aí diariamente, na televisão, né, nos canais de informação, sempre falando um pouco dessa questão do desenvolvimento sustentável, uma forma da gente buscar um equilíbrio entre aquilo que a gente consome e produz e aquilo que a gente tem em relação ao meio ambiente. Então, é uma preocupação hoje que muitas instituições, muitos países, uma boa parcela da sociedade tem essa preocupação de que o que nós estamos fazendo com o meio ambiente dessa forma de consumo exagerado, sem controle, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala que é o quê? O que busca esse termo quando fala desenvolvimento sustentável? É a principal solução contra a crise ambiental que o planeta enfrenta, tá? Já que é considerado o equilíbrio entre a sociedade, natureza e economia.
Então, hoje sempre estão discutindo essa questão, questões climáticas, questões de desmatamento, as questões de produção, indústria, ou seja, sempre está sendo essas discussões a todo momento. Muitas vezes, pela essa questão individualista de alguns países, de alguns governantes, não tem essa preocupação com o meio ambiente. Então, aí você vai ter gerar os famosos conflitos entre eles para chegar num acordo comum. Isso é um processo longo, demorado. Até hoje se discute muito essas questões de mudanças climáticas, que é uma preocupação aí da sociedade, essas questões das mudanças do clima. Vivenciamos essa questão de uma nova pandemia, ou seja, um outro momento também de se preocupar, se discutir em relação a isso, o que está acontecendo hoje com o mundo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, é isso, é buscar esse equilíbrio entre eles, né? Ou seja, podemos produzir, podemos consumir, mas também podemos preservar o meio ambiente, ou seja, fazer um agregado entre eles aí, tá? E para a gente chegar aí a nossas considerações finais, algumas coisas importantes que não pode deixar de destacar, né, para você aí depois fazer as suas atividades, né, do seu pet aí, que o símbolo da felicidade humana na sociedade contemporânea é a possibilidade de poder consumir sem freios, trocando em miúdos a posse de bens materiais, o que torna difícil sair dessa ciranda viciosa é que o sistema realimenta continuamente a sede de consumir, para ter à disposição um mercado sempre disponível. Então, a gente sabe que muitas empresas aí, elas vão fazer esse marketing para as pessoas consumirem cada vez mais. Então, tem produtos que muitas vezes eles não, né, nesse dizer, a pessoa não tem a necessidade de comprar algum determinado produto, acaba comprando, mesmo pela impulsividade de comprar, porque está num preço, é uma promoção, parcela-se inúmeras vezes, e assim sucessivamente vai estimulando as pessoas a consumirem e a comprar cada vez mais. Tá? Essa é a proposta, né? Outra coisa, o sistema capitalista gerou em nossa sociedade a ilusória concepção de que o consumo sem limites conduz ao bem-estar, né, e é sinônimo de civilização, né, ou seja, você comprar, consumir, ter, você se torna uma pessoa mais civilizada, né? Então, ela dá essa ilusão que as pessoas, isso vai acontecer com as pessoas, né? Então, é uma coisa para se discutir sobre isso. E uma coisa importante aqui que a gente tem que frisar muito, que é essa obsolescência programada. O que significa isso? É uma coisa que muito se preocupa hoje, da gente descartar produtos com muita facilidade, daquele produto ele ter uma validade muito curta, ou seja, ele já estragar com 1 ano, 2 anos já para você consumir, você comprar novamente um produto novo. Isso é uma preocupação ambiental séria que tem que ser discutida justamente pela essa grande questão de produção de lixo muito grande, ou seja, porque quanto mais você joga mais coisas no lixo, pela sua durabilidade ser cada vez menor, então você vai ter uma quantidade incrível de lixo. Hoje a gente vê o plástico. O plástico hoje é um grande problema hoje que os países precisam enfrentar, porque o plástico demora, né, esse processo dele se decompor no meio ambiente. Você tem poucos lugares que fazem essa questão da reciclagem, a reutilização. Ou seja, a gente vive muito, né, muito de plástico, o tempo todo plástico para tudo, né? Então, hoje é um problema seríssimo que precisa ser discutido hoje em relação à sociedade de consumo, é tratar o plástico. O que fazer o destino final do plástico? Outra questão, quando a gente tem aí os aparelhos eletrônicos, né, esses lixos eletrônicos também é um outro problema seríssimo em relação ao meio ambiente, ou seja, o descarte muito fácil. Como fazer isso, como reutilizar, como reaproveitar, né? Muitas pessoas que não têm essa consciência, não conhecem, jogam em qualquer lugar, né? Descartam esse tipo de material em qualquer lugar e isso agride o meio ambiente. Então, ainda tem que se discutir no mundo hoje, na sociedade contemporânea, o que fazer com essa questão da produção e do consumo, né? Ou seja, o que quando a gente compra, o que fazer com esse lixo, o descarte final dele, o que nós iremos fazer, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar a todo momento, a todo instante, ok? Então, agradeço mais uma vez que você tenha aí sua presença participando dessa aula. Faça as suas atividades, tá? E te aguardo para nossa semana 2.